Ok, meus amigos, mais uma lupa na corrupção, estamos aqui, eu estou falando desde Miami, Roberto Liviano está em São Paulo, vamos fazer um balanço das notícias mais quentes de hoje. Eu gostaria desde logo de dizer o quanto que Temer está preocupado com a nova denúncia do Janot. Ele já está no ataque, já está tentando a suspeição do Janot, não saiu, para quem não deu, ele já recorreu, está dizendo que a denúncia vai ser inepta, ele nem viu a denúncia e já está dizendo que vai ser inepta, ou seja, vem vindo aí algumas bombas hecatômbicas na cabeça dele, em virtude da delação do Funaro, que está confirmando que recebeu dinheiro do PMDB para ficar em silêncio durante um período, o que significa obstrução de justiça. Notem, Temer não nega os fatos, Ele está atacando a denúncia do ponto de vista formal, mas ele não nega os fatos, ou seja, só não vai ser processado, provavelmente, porque outra vez deve estar comprando a maioria dos parlamentares lá na Câmara dos Deputados, o que é de se lamentar. Roberto, qual a sua lupa aí quente de hoje? Pois é, Luiz, lamentável essa questão que você aborda. Vamos verificar qual é o desenrolar aí dessa questão, tendo em vista que são os últimos dias aí do mandato de Rodrigo Janot, que se encerra no próximo dia 17. Portanto, temos aí mais 2 semanas de mandato de Rodrigo Janot. Raquel Dodge se prepara para assumir o comando do Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral, no próximo dia 18, e lá estaremos na posse da nova Procuradora-Geral da República. Esta semana, uma notícia chamou a atenção, que foi o desligamento de 66 funcionários ligados a deputados considerados pelo governo Temer como infiéis na votação da denúncia contra o presidente Temer, né? Portanto, um rigor bastante significativo por parte de Temer nesta reação a estes infiéis, né? O que chama atenção em relação a este rigor dele nos coloca uma questão, Luiz, me parece. Será que haverá o mesmo rigor, a mesma intensidade de rigor por parte de Temer em relação aos corruptos do partido? Será que haverá o mesmo vigor por parte de Temer em relação aos casos de nepotismo no partido, que é algo absolutamente nocivo do ponto de vista moral, né? Porque a resposta foi vigorosa contra os infiéis, e a infidelidade é algo indesejável, né? Assim como a contratação de parentes é indesejável pela sociedade, assim como a manutenção de corruptos no partido, depois do julgamento pela justiça, é indesejável. E Temer é um líder do partido extremamente importante, então o Lupa na Corrupção lança essa pergunta ao líder Temer, né? Terá o mesmo vigor para expurgar os corruptos, para expurgar os casos de nepotismo do partido? É a questão que nós queremos ouvir a resposta, né? Exatamente, Roberto. Exatamente, bem colocado, porque ministros do Temer, vários, e a cada dia já surge um novo escândalo. Veja o caso do Blairo Maggi, que aparece lá nas gravações do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa. Veja o caso agora de Ricardo Barros, ministro da Saúde, que recebia propina para manutenção de um empregado lá, de um servidor. Os escândalos, um atrás do outro, e ele não demite nenhum ministro. E, portanto, quando é para atacar as camadas de baixo, ele vai e é eficiente. Para atacar bem as castas
as castas corruptas que nos roubam 600 milhões por dia, aí são todos intocáveis. Isso é uma barbaridade. Outro tema, Roberto, que eu levanto é a reforma política. Talvez votem qualquer coisa nesses dias. Eu duvido, porque essa semana tem feriado. Mas talvez votem. Mas o que chamou a atenção hoje é a história do semidistritão. Eles estão querendo aprovar isso. Como é que é o semidistritão? O eleitor, então, vai votar num candidato a deputado e também no partido. Então, o eleitor dá 2 votos. Depois, pegue todos os mais votados. Aí, esses, em princípio, são os eleitos. Porém, os votos dados ao partido são divididos entre todos os candidatos daquele partido. Isso pode alterar o número de votos de cada deputado e normalmente altera mesmo. É uma ideia para cativar, para seduzir o PT, que está muito renitente, não está topando nada de distritão. Inventaram essa jabuticaba, neste caso, uma jabuticaba específica, que aí não existe mundo mesmo, nenhuma parte do mundo tem essa jabuticaba. Mas vamos aguardar, verificar o que eles vão votar. A verdade é que, se você examinar a origem dessa história toda, eles estão utilizando uma nomenclatura de um sistema que começou na Inglaterra no século XIII, o sistema distrital, em que você divide o território em pequenas porções, pequenas regiões, para que as campanhas sejam menores, em que você tenha uma proximidade entre o eleitor e o eleito, e assim as campanhas são mais baratas, e você elimina a corrupção, e você tem uma crise de representatividade diminuída. Ou seja, os eleitores aqui estão sendo enganados, né? Porque distritão é um nome golpista. Semidistritão, ainda a coisa fica mais golpista, porque você está cada vez mais fugindo às origens. E você veja, essa ideia de votar no partido, quem no Brasil tem conhecimento sobre algum elemento da ideologia de algum partido político? Quem no Brasil sabe quais são os valores, quais são os princípios, quais são os ideais que norteiam um partido político no Brasil, que tem no ecossistema partidário o PEN, o Partido Ecológico Nacional, cujo presidente já foi processado por crime ecológico, ou o Partido da Mulher Brasileira, que até outro dia tinha um parlamentar homem, né? Qual é a ideologia dos partidos no Brasil? Nós sabemos que não há ideologia nenhuma. Portanto, isso é temerário. Tanto é assim, Luiz, que na Folha de São Paulo de hoje nós temos uma entrevista do filósofo Gianotti, em que ele afirma com todas as letras: PSDB não é mais um partido político. Veja a força deste comentário, a gravidade deste comentário. Nós estamos falando de um dos maiores partidos políticos do Brasil, Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. E o professor Gianotti diz que o PSDB não é mais um partido político. Então, o que é partido político? Não sobra nada, porque o que ele está querendo dizer é o que nós já sabemos, Luiz. O que as pessoas sabem, quem tem um pouco de informação, esse pessoal, na verdade, é um grupo de abutres que estão atrás do poder para se alimentar dos recursos do fundo partidário, para poder fazer barganhas com o tempo de TV, para fazer as coligações, sem qualquer coerência ideológica por programa partidário. Não há ideologia nenhuma. São oportunismos que unem essas pessoas e nada mais. E o professor Gianotti teve a coragem de dizer isso na entrevista na Folha de São Paulo de hoje, com muita coragem, com muita maturidade. Você percebe que nas discussões sobre permanência ou desembarque em relação ao grupo que está no poder hoje, o PSDB não delibera desembarcar, né? Usufrui daquilo que é possível, apesar de todas as denúncias, apesar de todas as vergonhas, apesar de todas as imoralidades, apesar de todas as tornozeleiras eletrônicas
de todas as prisões em flagrante, de todos os ministros encarcerados, o PSDB parece que não enxerga tudo isso, que todos veem assombrados, né? Portanto, é compreensível este diagnóstico do professor Gianotti, né? Que lamentavelmente o PSDB, e nenhum outro, não é um privilégio do PSDB, o sistema todo partidário apodreceu no Brasil, lamentavelmente. Sem dúvida, e se levarmos em conta que o PSDB ainda é presidido por Aécio Neves, você vê que se trata mais, na verdade, de um crime organizado. Isso não é, pelo menos quando a gente olha para a cúpula, não para todo o PSDB. Não, individualmente há boas pessoas, mas os atos de gestão dos partidos são lamentáveis. Com gente lá, claro. PMDB. Agora, um partido presidido por Aécio Neves é porque está no fundo do poço da ética e da imoralidade. É o partido que já não se preocupa mais em prestar contas para a sociedade de coisas honestas, sinceras. Ou seja, se igualou, PSDB se igualou no lamaçal, se está enxafudado com a desonra. Está no lamaçal da desonra, igualzinho PT, PMDB e outros grandes partidos. E aquele conchavo que eles queriam fazer em novembro do ano passado para votar a anistia ao Caixa 2 em votação secreta é absolutamente sintomático disso, né? Eles queriam todos se unir para fingir que nada aconteceu e sem a coragem de mostrar a cara, né? Isso mostra o grau de apodrecimento, o grau de cinismo, o grau de total esfarelamento, de destruição que nós chegamos em relação às instituições dos partidos políticos no Brasil. Mas temos essa semana, se você me permite, Luiz, tivemos aí um protagonismo pela coragem, pela coerência do juiz federal Marcelo Bretas, né, que foi entrevistado aí no jornal Estado de São Paulo no sábado e demonstrou coerência, atitude, e ele não se acovardou diante de decisões, inclusive de um senhor que é ministro do Supremo Tribunal Federal e que é presidente do TSE e tem dito muitas coisas aí que muitos questionam, mas Marcelo Bretas foi muito corajoso nas suas decisões, na entrevista que deu, falando da responsabilidade que cabe ao sistema de justiça para o esclarecimento da corrupção e, após esse esclarecimento, a responsabilidade que vem depois, no sentido de aplicar a pena e recuperar valores desviados. É isso mesmo. E esse é um problema social da maior gravidade. Portanto, o juiz Marcelo Bretas, que foi objeto de um desagravo em que várias pessoas compareceram ao Rio de Janeiro, merece este gesto de solidariedade, porque é um daqueles magistrados que tem se notabilizado pela coragem, pela atitude de defesa implacável do patrimônio público, tem se notabilizado por uma atitude séria. É deste tipo de gente que o país precisa, é desse grau de compromisso que nós precisamos para o combate à corrupção. A ideia é que 2018 seja uma oportunidade de mandar o voto faxina nessa turma, como eu tenho sustentado. Tem que faxinar, renovar o Congresso Nacional e tentar colocar dentro do Congresso Nacional um grupo de parlamentares que atua em defesa da corrupção dentro da lei e contra as desigualdades deste país. Seria um tipo de uma lava-jato parlamentar dentro do parlamento para dar apoio à lava-jato jurídica que está fora do parlamento. Vamos aí torcer para que em 2018 o povo brasileiro acorde, tem que acordar e faxinar duramente, castigar duramente todos esses malandros que estão nos conduzindo, Robert. Essa é a ideia. É isso mesmo, é isso mesmo. Todo mundo de olhos bem abertos, que tenhamos aí uma semana de abrir os olhos das pessoas, de conscientização. Teremos, sem sombra de dúvida, uma eleição crucial
importantíssima para a nossa história, que cada um cumpra o seu papel e que exerça a sua cidadania na plenitude para que nós possamos ter tempos melhores a partir do exercício de voto consciente de cada um. Boa semana a todos vocês que nos veem, que nos ouvem, e boa viagem aí para você, Luiz, até a nossa próxima lupa na semana que vem. Até a próxima lupa, aguardemos, tem um feriadão no meio, cuidado com esse parlamento aí no Brasil, hein? Esse povo aprova coisas bem nessa hora. Vamos ficar de olho. Lupa neles, Luiz. Lupa neles, tranquilo, tranquilo.